aqui em mais um programa Entre Amigos e a Arte. Você que ainda não entrou na nossa página, entre, curta a nossa página e deixe lá o seu comentário a respeito dos nossos programas. Hoje eu tenho o privilégio e a satisfação aqui de receber uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, uma pessoa que está na estrada, que está na correria aí e tem ajudado muitas e muitas pessoas com a sua história de vida. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de receber o Mano Reco. E aí, Mano Reco, beleza? Bem, eu que agradeço a oportunidade, obrigado de verdade mesmo. E tamo aí, foi um prazer. E tá sendo um prazer estar aqui com vocês. Ok, o prazer é nosso, mano. Mano Reco, você fez parte, né, do Detentos do Rap, foi um grupo que foi formado em 1997, né, por 4 integrantes. Era um pessoal, né, que estava ali na casa de detenção, mais conhecida como Carandiru. Então a gente percebe que a sua história começou ali, né, mano? Você poderia contar alguma coisa pra gente? Sim, a respeito disso? O Detentos do Rap começou em 97 com um projeto do Raul Gil. Era o Raul Gil e o DJ Iraí Campos. Eles fizeram a proposta de fazer uma coletânea dentro da cadeia. Assim o Rony me conta, né? Que é o Rony, o Daniel Sansi. E era para ser uma coletânea. A última fita que foi entregue, que na época era a fita cassete, aquela fita de player lá, sabe? Sim. Foi entregue a do Detentos e o Daniel tinha escrito aquela Carandiru de Casa Cheia. Sim. E aí o Iraí Campos, quando ouviu, deu a ideia de fazer, em vez de uma coletânea com vários grupos, fazer um grupo só. E aí a música que foi selecionada foi a música do Daniel Sansi, Carandiru de Casa Cheia. Ali começou então a trajetória. Que bacana. Do Detentos do Rap. E, mano, como foi esse encontro de vocês lá? Na verdade, eu tive um encontro com os caras já aqui fora. Eu tinha acesso aos caras por outras coisas, por outros projetos, vamos dizer assim. Entendi. E aí, quando eu tive essa oportunidade de comecei como DJ, eu era DJ, vieram pra rádio. Na rádio a gente teve o encontro pessoalmente. E na rádio que eu tinha lá, junto com o Denis Monteiro, se eu não me engano, é muito tempo isso, mano. Denis Monteiro na Rádio Paulista FM. Foi quando eles vieram para fazer a entrevista e eu já estava junto como DJ. Gostaram, me levaram pro show e a gente fez uma parceria, fora as que a gente já tinha. E depois dessa caminhada, a Sony Music veio e abraçou o projeto. Por quê? Aí tinha saído o primeiro CD, no segundo CD, que é Condições de Sobreviver, já tinha acesso, já estava junto. Porém, pela vida que eu vivia, você pode ver que o primeiro CD do Detentos do Rap que eu participei foi o Quebrando as Algemas do Preconceito. Sim. E a ideia era não mostrar a cara pela vida que eu vivia particularmente. Entendi. E aí eu pedi para fazer de uma outra forma e tal, que aí eu poderia aceitar. Mas por que eles queriam... por que eu pedi que isso acontecesse? Porque a Sony Music fez uma proposta de distribuir o CD. E na época eu tinha escrito aquela música Ideia Forte. Sim. E aí eu coloquei uma voz guia, e nessa voz guia eu mandei para o dono da empresa chamada BMR, que era uma gravadora na época, distribuída pela Sony Music. Ele fez a proposta, viu toda a história do grupo, e que já estava, vamos dizer, já ia fazer mais de um ano, né, que tinha vencido já o contrato, não tinha ninguém ainda para fazer, e foi quando eu fiz a proposta para esse rapaz, da BMR, distribuída pela Sony. Quando ele levou o projeto para a Sony, eles falaram que distribuiria, mas só se fosse com a voz que eles ouviram, porque a voz era grave e tal, ia ser mais legal também e tal. E aí foi quando eu me tornei então DJ vocal do grupo. E aí quando saiu a Ideia Forte não teve jeito, pela demanda de show não dava para tocar e cantar. E aí nesse meio tempo já tinha alguns também liberdade junto. Sim. E aí tinha alguns que estavam presos, conseguia liberdade para sair e tal. Sim. E aí foi quando fez aquele boom, né? Distribuído pela Sony. E aí foi quando eu fiz aquele pedido de não colocar foto pelas coisas que eu vivia. E aí saiu aquele cara de Toca Ninja, sim, todo tatuado, né? E aí você imagina na Marginal, a ideia deles foi impactar, né? Na Marginal ali, Tietê, Pinheiros, ali tinha uns outdoor grandão, com um cara de Toca Ninja, todo tatuado, escrito Detentos do Rap com letras pingando sangue. Sim. E falando Quebrando as Algemas do Preconceito, pelo fato da gente acreditar na recuperação do ser humano. Entendi. E aí a ideia da Sony Music foi impactar e acabou dando muito certo. Na época a gente vendeu de CD mais de 150 mil CDs e 80 mil DVD. O primeiro DVD de rap nacional foi do Detentos. Sim. Aí foi quando realmente emplacou. Deu um bang, né, mano? E assim, é legal porque com certeza isso abriu caminho para vários outros grupos, pessoal que sonhava. Conexão Carandiru, Bola Mais Um, se eu não me engano, que era do Carandiru também.
o próprio 509E. 509E ele veio após o Detentos do Rap. E aí aconteceu até muito biofita, né? Porque quando conseguia saída também para o 509E na época. Entendi. Era bacana, tinha uma certa união. Até que depois mudou os empresários, alguns conseguiu liberdade, aí deu uma desvinculada. E aí a gente começou a fazer mais show pro lado de fora mesmo e começou a caminhar, a nossa caminhada mesmo. Que bacana. Mano Reco, eu vi aí na sua fala, você falando sobre DJ, né? Sim. Então, como foi o início da sua história na música, né? Foi Mano, por família, foi... Foi no casamento da minha irmã. Eu tinha 9 anos quando a minha irmã casou. O meu irmão e o meu cunhado tinham uma equipe de som chamada Gambi Som. Gambi de gambiarra mesmo. E as primeiras MKs que veio pro Brasil, uma delas que nem veio pro Brasil, veio aqui pro Paraguai. Do Paraguai a gente conseguiu trazer pra cá. Ou foi pro Japão, depois a gente trouxe pra... Não sei. Foi as MKs Preta. Uma das primeiras MKs que veio foi a Preta. Foi pra equipe de som que a gente tinha. E eu comecei no dia do casamento da minha irmã. Por que eu lembro disso? Porque meu irmão deu mancada nesse dia. Sim. E ele tinha... A sequência de música dele era de lambada, mano. E aí, o que aconteceu? Um dos DJ falou, mano, põe o Biãozinho. Que o Bião eu vivia brincando também e tal, sabia mais ou menos. Comecei a soltar e acabei virando atração, porque era muito novão. Sim. E um pivetinho lá que quase não enxergava soltando, porque já manjava fazer. E aí aconteceu que pegou, e aí comecei. Passou o tempo, veio o rap na minha vida através do KLJ. Quando eu assisti o Yo, ele tocando os baratos, falando, fazendo as picape falar, aí com letras do Brau falando da quebrada, isso, aquilo, outro. Eu falei, mano, eu quero isso pra mim. E aí foi quando eu falei, quer saber no barato, eu quero isso aí, eu não quero mais saber de... Aí eu já tinha feito o curso com o DJ Iraí Campos, olha que loucura, né? Mal sabia que lá na frente ele faria um projeto que me incluiria. Olha que legal. Né? Eu fiz um curso, e aí aprendi rítmica de tempo, regra de compasso. Isso mais ou menos com quanto a idade? Uns 16 já. Uns 16 anos. 16, né? 15 para 16 anos. Sim. Foi quando eu comecei a brilhar os olhos para uns vinil importado. E aí já começa a não ter mais o pai como herói. E aí eu passei a ter o Traficante da Quebrada como meu herói. Porque as coisas que ele tinha eu queria ter. Entendi. O bagulho que ele fazia eu queria fazer para ter o que ele tinha. E aí foi quando eu deixei de ter meu pai como herói e passei a ter ele como minha referência. E aí, infelizmente, dos 16 para os 20, foi essa transição. E aí, com os 22, já deu aquela desandada monstra. Já não era mais um menino que sonhava em ser, mas eu era aquele cara que era, né? Tava envolvidão já. Entendi. Mano, Reco, a gente percebe que a sua vida, assim, teve uma transformação, assim, não sei se a gente pode dizer da água pro vinho, né? Não. Porque, assim, quem conheceu você, né, lá da antiga, e hoje vê você de uma forma totalmente diferente. E como isso aconteceu? Mano, eu era rua. Eu costumo falar que eu saí na mão por causa de pipa, chutei fliperama, devolve minha ficha, mandei busca no morrão, sai dali, mano. E nós cresceu ali, a rua me ensinou muita coisa. E eu era rua de verdade, de andar descalço, de brincar de chinelinho de gol. E o bagulho era louco, irmão. E eu deixei de ter meu pai como herói. E eu aprendi na rua. E a rua me ensinou a ser severo, mano. Sim. A rua me ensinou que se uma palavra mal colocada, eu perderia a minha vida. Então eu cresci dessa forma, né? E por isso que quando fala assim da água pro vinho, eu entendo que há uma grande diferença, mas não foi de uma hora para outra, foi uma dificuldade. E a única coisa que eu tinha como minha referência real é minha mãe. Crente, serva de Deus, que agora eu já nem trocava ideia mais com a veinha. Porque eu olhava para ela, ela vivia falando, meu filho, Deus tem plano na sua vida. E desde quando você estava aqui, ele te chama pelo seu nome. E eu falava, mãe, se o seu Deus me der o que eu ganho vendendo droga, eu vou para esse Deus. Se o seu Deus me der o que eu ganho fazendo rap, eu vou para esse Deus. Mas onde você mora, mãe? Casa velha, zoada, sem reboco, deixa eu pôr um caminhão na sua casa e mudar a sua vida. Referência, ela sempre falou, desse dinheiro seu eu não quero uma pedra na minha casa. Ou seja, essa referência foi o que mais chamou a atenção. Eu poderia falar o quê? Todo tipo de frase, menos uma. Qual? Todo crente é sem vergonha. Por que eu não podia falar essa frase? Justamente pelo fato de ter alguém que sempre foi referência para mim. E eu sempre peso na de vários... Onde eu vou fazer palestra, onde eu vou pregar, onde eu vou fazer o que tiver que fazer, eu falo. Quer ganhar alguém no que você acredita, seja referência dentro disso. Porque tem gente que hoje eu vou falar para você, de repente,
A gente tem vivido aí hoje em dia algo difícil, porque, poxa, pastor, me unge aí, faz favor, o que você quer ser? Ah, eu quero ser missionário. Para quê? Para ficar longe da família? Ficar longe daqueles que sabem quem você é? Que tal você cuidar do chuveiro da sua casa, deixar o povo tomar um banho quente para você ganhar os neguinhos lá fora? O que você acha dessas ideias? Hoje a gente tem vivido isso, as pessoas querem pregar um evangelho que dá certo para todos, menos para quem tem pregado. Sim. E eu bato pesado nisso porque a única coisa que conseguiu fazer com que eu baixasse a minha guarda foi a referência que a minha mãe sempre foi. Mas até chegar nisso foi muito difícil pelo fato de eu estar vivendo uma situação em que chegou uma época na minha vida que eu alcancei o fato de ser o cara mais frustrado de todos. As pessoas às vezes chegam em mim e falam assim, Reco, seu amigo da praia tá de brincadeira. Eu falo, mas por quê? Porque é o seguinte, se eu tivesse o que o cara tem, eu nunca faria isso. Certo? O mano que tirou a sua própria vida. E eu falo, você não faria isso porque você não passa o que a gente passou. Porque a pior frustração de uma pessoa é alcançar o sonho que você sempre teve. Quando você percebe que você alcançou, você percebe, mas o vazio continua aqui. Só nós que viveu isso sabe. Eu sei o que é a frustração de cantar para 90 mil pessoas na onde teve a guerra de Latinha. Eu sei o que é uma frustração de cantar para 7 mil pessoas, uma multidão cantar a sua música, você começar só um pedacinho da música e todo mundo já emendar. Eu sei o que é uma frustração de quando aqueles holofotes se apagar, você é obrigado a tirar a sua máscara. Por quê? Porque você alcançou o sonho que você tinha de ser conhecido, mas você percebeu o quê? O vazio continua aqui. É verdade. Isso era triste demais. E a pior frustração de um homem é alcançar seu sonho e perceber que eu tenho tudo, mas não sou ninguém. Eu amo as coisas e não amo ninguém. Eu tenho as coisas, eu amo mais minhas coisas do que amar pessoas. E a frustração é essa. E nessa época, em vez de melhorar a situação que eu tinha, piorou. Por quê? Porque agora se eu não amo mais a minha vida, eu vou amar a sua? Não Com vou. certeza. Então agora é normal entender a brincadeira de colocar uma bala num tambor, virar e vamos ver se é homem mesmo. Peque, ó, vivi, agora é sua vez. Mas se eu não amava nem a mim mesmo, eu não vou amar você? Não vou amar. E por que ser normal? Porque eu não consigo amar ninguém. Você entende? Então eu tinha essa frustração. Então se eu tenho essa frustração de não amar a mim mesmo, se eu tenho a frustração de ter alcançado o meu sonho, ter tudo o que eu queria, porque eu tinha. Sim. Eu cheguei a ter o que eu queria. Fama, dinheiro, mulher, os carros loucos, mas os holofotes se apagavam, quem eu era? Uma pessoa frustrada que era obrigada a tirar a máscara e voltar para um lugar onde meus amigos olhavam para mim e falavam, mano, o bagulho tá louco. Eu mostrava um boot de 1000, tava tudo certo. Meu 357 tá tudo certo. Agora, alguém que foi pior do que o pior debate que eu tive na minha vida foi meu travesseiro. Porque você deita a cabeça no travesseiro, o que estava acontecendo agora? O travesseiro gritava, e aí, do Reco, nunca mais eu te amo pra velhinha, o que eu vou falar pro travesseiro? Ó, meu 357, não adianta, ele vai continuar gritando. Você chama seu pai de velho, seu lixo. Você vai mostrar um boot de 1000, ele vai continuar gritando, e aí? Tem que estar chapado para dormir. Você entende? E aí não tem como você fugir. Como foi a transformação? Chegou uma época na minha vida que estava impossível. Na época não era desse jeito, assim, tipo, nós passa o dedo, na época nós passava o dedo no celular para tirar os mosquitinhos que morriam no frito, certo? Não é eu que sou antigo, certo? A internet, ela evoluiu demais em 10 anos. Né? Você pega alguém que dormiu aí, acordou 10 anos depois, aí você fala para ele, pega o USB para mim, você vai falar, o que é isso aí, tio? São 10 anos só. Ô, vamos ligar no Wi-Fi. Qual? Não sabe, por quê? Não é que eu que tô velho, é que a internet evoluiu. Mas na nossa época não tinha isso aqui, era os bodinhos que o dono pagava quando... Né? E o meu telefone parava de ligar, me chamava pelo nome, pedindo os bagulho que eu não sabia nem quem era, não falava tudo do bagulho que eu tinha. Eu falava, me dá tanto, ó, se você falar quem é que tá me caguetando, eu te dou o dobro, parceiro. Então eu vivia isso, essa vida zoada. Só que chegou a época na minha vida que eu pisava na quebrada e tumultuava de polícia, não tinha como viver daquele jeito. Os caras falando pra mim que era hora de parar, hora disso e aquilo outro, e eu teimosão, na época não é o mesmo ritmo que é hoje, tô falando de 14 anos atrás, eu falei, se eu parar, os caras tomam tudo que eu tenho, não vou parar nunca. Sabe de uma coisa? Vou usar a cabeça. Trouxe alguém de confiança e continuei fazendo minhas coisas, só que agora fazendo vários cursos. Fui fazer psicologia da Neumana. O repeiro ficou inteligente. Não, foi só para não ficar moscando na quebrada. Sim. Porém, foi um curso que fez assim, ó, bum. Eu não quero saber qual que é a função e qual que é o comportamento de um ser para se adequar dentro de uma sociedade, coisas dessas. Isso é loucura para mim na época, então eu não queria saber de nada disso. Mas era só para quê mesmo? Para não ficar moscando na quebrada. Você começa a se envolver, faz um cursinho básico, começa a se empolgar, poxa, legal, interessante essas ideias, acrescenta no conhecimento. Aí outro curso que eu fui fazer é didática de ensino. Que quando eu terminei esse, fui fazer didática de ensino, você aprende persuasão, postura em palco, você, de repente, um mano aí que está filmando é a milhão para lá e para cá, mas de repente para ele ensinar ele tem dificuldade de externar. O curso que eu fiz,
a gente usa algumas técnicas nele para que ele consiga externar o conhecimento que ele tem. Você é inteligentão. Não, foi só para não ficar moscando na quebrada. Sim. Entende? E outra coisa, passou-se o tempo, estava fazendo uns outros cursos lá, não gostava muito, o back vocal do Detentos era da igreja, olha o nome dele, José de Arimateia. Eita. A mãe dele era tão crente que colocou o nome de José e colocou o nome da cidade também. Meu Deus. José de Arimateia. Os crentes seguiam eu, era back vocal do Detentos. E aí uma vez eu estava, na época do show do Detentos, nessa época eu estava vivendo essa vida aí, infelizmente estava impossível dar continuidade, juntar as duas coisas, não dá. Eu não queria nunca misturar as coisas. Então eu chegava com o meu carro particular, subia no meio do show, entregava antes de sair. Na terceira vez que eu estava fazendo isso foi lá na New Peepers. O back vocal me abraçou e falou: e aí, Reco, sabe por que eu canto com você? Porque você sempre foi simplão. E agora não assina a camisa de ninguém, não tira foto com mais ninguém, já sai fora no seu carro particular, não cola mais com nós. Mano, você não vai virar esses malas que os caras é, não. Falei, Peter, sabe os bagulho que tá acontecendo na quebrada? Ele, não, o bagulho tá louco, tô envolvido em tudo. Aí eu falei pra ele, tô até fazendo uns cursos, mano, pra não ficar moscando na quebrada. Ele falou, curso? Mano, meu irmão tá fazendo um curso ali que se você aprender... Reco, ele me pegou 5 minutos e me fez chorar. Falei, aí, Peter, 5 minutos chorando, se chega nos 10, onde é que você ia parar, né? E aí ele pegou e falou assim pra mim, mano, eu tô falando sério, se você aprendeu o que o meu irmão aprendeu, quando você pegar o microfone com o Detentos, você vai ser zica. Falei, mano, como é que é o nome do curso? Ele falou, vai falar com o meu irmão. Olha o nome do irmão dele, Israel. Eita. O nome do curso, Teologia. Teologia, com certeza. E aí foi quando Deus conseguiu trazer pra perto, e aí eu só apanhei. Porque a teologia... Quando o Rael olhou pra mim, o que me chamou a atenção naquele mano é que eu vi verdade quando ele olhou no olho, na bola do meu olho. Ele olhou na bola do meu olho, apertou minha mão forte e falou, te conheço desde menino, né, Denis? Eu falei, isso mesmo, Rael. Ele falou, sabia que você é um cara morto? Olha o que eu vivia. Apertei forte a mão dele, falei, fala quem é esses caras que nós vai pegar todos. Ele falou, não, soltou a mão, passou a mão na Bíblia, abriu os sepulcros caiados, me fez uma pergunta, o que tem dentro de um caixão? Eu falei, geralmente um morto. Ele falou, assim é você. Eu falei, onde você quer chegar com essas ideias? Porque por fora de um caixão você pode diamantar. Mas por lado de dentro não muda o fato de ter um morto. E assim é você. Por fora você tem uns cordão, apontou pra rua da biqueira. Tá vendo lá tudo cadáver ambulante. Ele até me ofendeu. Mas como que eu vou grudar um cara que sempre foi exemplo na quebrada? Nunca vi o cara andar com um carro igual um biruta. Nunca vi um palavrão na boca do cara. Minha vontade era dar um pezão no peito. Sim. Falar, ei, pega os 4 quilos, vamos quebrar na madeira. O crente tá louco, tá humilhando nós, tá tirando. Minha vontade era essa, mas como fazer? Sempre foi referência. Quando ele sentiu maldade, ele já logo entrou com chavão. Sim. Chavão todo filho de crente sabe. E eu era filho de crente, certo? Sim. Na hora que ele falou assim, você sabe que o choro pode durar uma noite. Eu já logo meti uma segunda, mas a alegria vem logo de manhã. Aí ele, mas a sua alegria tem uns 3 anos que não amanhece, não é mesmo? Eu falei, mano, peraí. Fiz ideia essa aí. Encostei pertinho dele e falei, como é que é o nome desse curso? Ele falou, teologia. Eu falei, qual? Ele falou, teologia. Eu falei, o que significa? Ele falou, significa Deus na lógica. Ele falou uma frase que eu me apaixonei, desde sempre. Falou, não é o que os pastores pregam com emoção, mas é o que a palavra de Deus quer dizer. Eu falei, pode me envolver. Ele falou, por que o interesse? Eu falei, porque quero pegar minha mãe nas ideias, engolir ela nas ideias, quando ela pesar na minha. Aí. Meus pensamentos. Mas que legal, então foi uma história bem interessante, bem diferente, né? Porque normalmente a conversão do pessoal é aquela conversão da pessoa estar na igreja, ouvir a palavra, o Espírito Santo mover o coração, a pessoa se arrepender. Sim. E tal. E você já entrou por um outro lado, né? A gente percebe como que a graça de Deus ela é, né? Ela alcança, né, várias áreas. Multiformas, né? Exatamente. Mas que legal. Ô Reco, e essa questão das letras? Você começou já a vivenciar uma coisa diferenciada mesmo? Porque assim, a gente percebe, é nítido, cara. Você traz consigo toda a sua história e mesmo você se convertendo, né, você trazendo os princípios e os padrões bíblicos, o Espírito Santo e tudo mais, mas você continua sendo aquela pessoa que atrai. A gente estava conversando ali fora, tava legal, a gente estava todo mundo quietinho te ouvindo. Então a gente percebe que isso é uma coisa muito bacana. E eu tenho certeza que deve ter influenciado bastante a teologia na tua forma de pensar. Alguém pode estar falando, mas também fez curso de persuasão. Eu troquei persuasão por unção. Porque persuasão chama atenção, mas unção quebra o jugo. Exatamente. Mano, eu acho que essa questão, isso acontece em tudo, né? Em tudo. Se você for bom no que você faz e você vive isso que você faz e que isso não seja só um hobby, sim, eu acho que isso chama muita atenção. Verdade. Agora, Deus procura verdadeiro adorador. Quando Ele acha, Ele vai usar naquilo que você sabe fazer.
O grande erro de várias pessoas é que no corpo ele sempre foi pé. E o pé não pode resolver ser boca agora de uma hora para outra. Se ele é pé, ele tem que ser pé. Ele precisa ser direcionado a ser pé, ele precisa ser capacitado a ser pé, ele precisa aprender a ser pé. E com zelo. Mas se o pé falar que quer ser boca, não pode, porque ele foi chamado para ser pé. Se Deus quiser que ele seja usado em multiformes, né, ele vai fazer. Mas eu vou falar para você, o pé que entende que precisa ser pé, mas ele é um pé com alegria, ele vive muito bem sendo pé. E ele vai chamar atenção sendo pé. Ele vai dar valor porque a estrutura de um corpo inteiro depende do quê? Da força e da estabilidade do pé. Agora, quando ele é pé, não entende o chamado de ser pé, e ele fica de olho porque ele quer ser boca, porque ele acha que o melhor é ser boca, acontece o que tem acontecido. São pessoas que não cantam, mas quer cantar. São pessoas que não pregam, mas quer pregar. Eu acho que, às vezes, você está numa recepção, é muito melhor você estar numa recepção porque você sabe recepcionar do que você pregar como se você estivesse fazendo uma coisa que é certa e você acabar pregando heresia. Então, dentro disso que eu quero dizer, o que eu trouxe é a verdade, eu amo o que eu faço. E eu não me converti ao evangelho para fazer carreira artística. Eu me converti porque Deus mudou a minha vida. Eu primeiro fiz 1 ano de teologia, entendi o que é o evangelho, levantei a mão depois de 1 ano. E mais 1 ano demorou para eu renunciar às coisas que eu tinha. Fama, dinheiro, mulherada, gandaia, arma emprestada, as biqueiras velhas, as que eu tinha arrendado, as coisas que eu tinha. E eu achava que estava normal. Enquanto eu não entendi que sem renúncia não existe evangelho, não tem como. E verdadeiramente, aquele que vive a verdade, lembra que eu falei? Deus procura verdadeiro adorador. E o que ele faz quando ele acha? Ele usa. Agora, se você é verdadeiro no que você faz, mas eu não me converti para cantar rap. Sim. Eu me converti porque Deus... Não tem como, mano. Não existe possibilidade. Eu me converti porque eu amo a palavra, cara. Não tem como você falar que conhece a palavra de Deus. Vou dizer assim, eu amo Jesus, mas como que é a minha prova de amor? Eu obedecendo. Eu não posso falar que eu amo Jesus e não obedeço, porque senão eu não amo. Sim. Eu amo o meu parceiro, mas eu traio ele. Então é mentira, eu não amo nada. Então qual é a forma de você conseguir provar o amor, que você pode retribuir esse amor a Cristo? Sendo verdade nele. E quando você é verdade nele, não tem como. Sim, mas... É impossível que esse amor não nos atraia. Quem morre por uma mentira, cara? Ninguém morre por uma mentira. Se eu falar, mano, esse bagulho aí não é verde, não é para usar como chroma key, isso aí é uma coberta e é rosa, o que você vai falar? Não, tio, é verde, você tá cego, isso aqui é para usar como chroma key, isso, aquilo, outro, no máximo um tomzinho meio amarelo. Eu falo, verde, não é não, tio, isso é rosa. E aí alguém vem com um revólver e fala, e aí, Reto, você vai falar a verdade ou você vai morrer? Eu vou falar, você é doido, sempre foi verde, eu não sei de onde você tirou que é. Agora, se for uma verdade, eu vou falar, você pode matar, porque é uma verdade. E é assim com os grandes mártires, mano. Quem vai morrer por uma mentira? Se Jesus fosse mentira, ninguém morreria por ele. E hoje em dia, quando você conhece a verdade, aconteça o que acontecer, pega a matraca e pode atirar, só deixa eu dar um cheiro na nega, deixa eu dar um abraço no fio menor. E eu vou falar, senta o rei, porque, mano, perdi minha vida pra achar, mano. Agora, quando eu não amo, eu troco isso por algumas coisas. Eu troco isso por oportunidade de cantar bonito, eu troco isso por oportunidade... Poxa, existe uma certa metanoia que as pessoas confundem, que conversão sem metanoia, eu troco esse caminho, verdade e vida chamado Cristo por um relacionamento que não deu certo. Eu estou firmão no caminho, só teve conversão. Estou firmão no caminho, eu estou andando no sentido do caminho. E agora a mina deu mancada. O que eu largo primeiro? O evangelho, porque não teve metanoia. Quando tem metanoia em mim, irmão, eu vou ter metanoia, eu vou entender porque que eu não vou mais sentir do precipício, vou entender porque Cristo me ama, vou entender o que eu tenho, o que eu não mereço, e nada mais vai acontecer que me trai. A mina me traiu, morra ela. Meu alvo é Cristo, ela perdeu um cara da hora, o meu parceiro deu mancada, eu quero que ele se exploda todo, porque o meu alvo é quem? Cristo. Agora a primeira coisa que se larga é o caminho, mano. É verdade. Por quê? Porque não houve a metanoia. Quando se tem metanoia, quando você abre a boca para falar disso, você fala por saber. Eu estava falando no caminho. Né? Para dirigir um carro tem que ter habilitação. Para ser médico é 7 anos estudando. Para ser enfermeiro eu preciso me formar nisso. E para pegar a palavra tem que ser idiota? Não pode. Não posso ser semi-analfabeto. Porque quando eu sou semi-analfabeto, eu estou pregando sobre uma coisa que eu penso que eu sei, mas o Espírito Santo me lembra. Ele vai te lembrar daquilo que você um dia teve. Você sabe, você aprendeu. Né? Você entende? Agora, por que as pessoas não têm tanta credibilidade hoje quando fala evangelho? Porque as pessoas trocam ele por qualquer coisa. Sim, é verdade. Eu não abro mão, mano. Se tiver que abrir mão do rap, demorou. Eu amo demais fazer rap.
mas acima do rap tem o reino. Sim, com certeza. Ô Reco, e aproveitando o gancho dessa fala nossa, cara, como foi os primeiros passos na igreja? Porque eu vejo assim que, com certeza, aquele estereótipo, ele ficou ali, né, marcado, embora você possa ter uma conversão genuína. Sim, até mas hoje. Até hoje, né? A gente vê que, por exemplo, hoje a gente tem a força da internet. Então, por exemplo, a internet ela faz o teu testemunho, a sua música chegar aos jovens e a todos. Agora, um pouco mais para trás, a gente tinha que ir de porta em porta nas igrejas e receber oportunidade e aquela coisa toda. Como foi, cara, essa vivência tua? Na verdade, eu nunca quis ser. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz, por causa da palavra em si, ela veio muito salgada para mim. Sim. Então eu desfiz de boné, desfiz dos bagulho, parei de falar, pá. Depois de um tempo, o meu professor viu a necessidade que eu estava tendo e falou para mim, mano, você é sal. Se você salgar muito uma comida, ninguém come. Porém, você não pode ser sem sal total. E nisso a gente aprende que o sal ele não é influenciado, ele influencia. O chuchu, quando coloca sal, ele fica com gosto de sal, chuchu salgado. Não é o sal quando põe chuchu, é um sal chuchuzado. Sim. Não é isso. Não é o contrário. Então eu tava me lutando. E aí quando eu tive essa visão, aí eu caí na real. Eu falei, mano, você é louco. E aí teve a minha conversão. Então eu não pensava mais em rap, não pensava mais no estilo, na caminhada. Eu comecei a viver a minha vida. Eu precisava mudar. Eu estava pensando na mudança. Então eu voltei para 2 cômodos, peguei 3 anos da minha vida de cesta básica. Eu sei o que eu passei. Foi um veneno. E as pessoas, meus parceiros, falam, você é louco, você nunca foi parasita. Pega 30, faz alguma coisa, investe em alguma coisa, tio, você tá de brincadeira. Eu sempre falava, se eu pegar esse 30, depois como você vai saber que foi Deus que me... E aí você não sabe o que é você perder tudo, mano. Morar dentro de 2 cômodos, eu não gosto nem de lembrar disso. Os meus filhos pegando roupa na igreja, minha pivetinha pulando, a botinha saindo porque não era dela, era dada dos outros. Mano, era terrível. E aí, quando abria a boca, a presença se manifestava. Então eu foquei mais nisso, né? Eu foquei na palavra, eu foquei em conhecer, eu foquei em outras coisas. Eu não queria mais saber disso. Só que aí, o meu pastor, que são 14 anos cuidando de mim, no início foi muito difícil, porque eu queria matar os evangelistas. Porque a rua me ensinou que mano, normal. Eles estão dando mancada, vamos quebrar na madeira. Não, mas não pode, pelo amor de Deus, não é dessa forma e tal. Então é o seguinte, vamos abrir o Ministério do Capuz, eu quero só quebrar eles, porque é o seguinte, um osso. Pra eles entenderem, mano, quem tá no caminhão pregando o evangelho é nós, eles estão lá na frente, querendo o banco na frente e tal. E eu cheguei com os pés na porta. O tempo foi passando e eu fui percebendo que a minha vida não mudava em área nenhuma. Por quê? Porque não é com o pé na porta que você vai resolver. Com certeza. E até chegar nisso foi difícil, porque eu passei necessidade. Quebrei calçada durante 3 anos, cesta básica na igreja durante 3 anos. Eu não tô falando 3 semanas, 3 anos, mano. E eu tinha minhas músicas tocando, eu era muito conhecido, meus patrocínios foram embora, porque quando eu renunciei o Detentos do Rap, que foi difícil renunciar, porque eu vi crescer. Quando eu renunciei o Detentos do Rap, os patrocinadores falaram, não patrocino o vocalista, eu patrocino o grupo. E aí dói. Certeza. E você sabe o que você representa. E aí daqui a pouco o sapato começa a gastar, porque você começa a andar a pé. As coisas que eu tinha paguei para não ficar preso. Muitas vezes aconteceu isso. Perdi coisas depois de crente, que eu tento provar, não, mas eu não estou mais nessa vida. E é mil grau, você não sabe como funciona. E os caras de miliano que quando bate em você e te acha, e aí você vai falar de igreja, nunca ninguém vai acreditar. Você é igreja, rapaz, tá de brincadeira, vai meter o biruta para nós? Aqui não. E é o seguinte, eu tô vendo, tá andando disso, aquilo outro, o recibo tá em branco, e na época era tudo assim. E aí você vai falar o quê? Você vai pagar ou vai ser forjado? Mano, pega, leva embora, eu quero é família. Então, muita coisa aconteceu. E aí eu percebi que a maturidade, mano, essa é a palavra. O que mudou a minha história foi a maturidade que eu consegui alcançar no Evangelho. Que não adianta eu ir, por exemplo, eu sou um homem de Deus, eu sou servo de Deus, eu tenho a presença de Deus, mas se me chamar para pregar numa assembleia, o boné ele sai. Não tem problema nenhum tirar ele, colocar um apolo e respeitar. É como se você fosse na minha casa e o meu pessoal falasse para você, bro, aqui nesse tapete é descalço. Não significa que você não pode entrar de sapato, mas você não volta nunca mais, porque ali é minha casa, você tem que respeitar a minha casa. E assim é a igreja, e eu não queria isso. Eu comecei aí e Deus começou a me usar, mas eu começava a bater muito forte nas pessoas. Eu falava que não tem nada a ver, o bagulho é louco. O que aconteceu? Eu ganhava os jovens, mas as velhinhas se perdiam. Eu estava trocando 6 por meia dúzia. E quando eu comecei a aprender sobre o amor de Deus, eu comecei a perceber que, mano, isso não adianta. Certeza. Se eu amo e acredito na mudança do menino, eu preciso amar e acreditar e respeitar aquela senhora que aprendeu durante 30 anos que boné é pecado, mano.
Ela aprendeu desse jeito. Verdade. Se ela ver minhas tatuagens, ela vai se escandalizar e achar que Deus nunca pode me... Que tal, por amor a vidas, eu colocar uma camisa maior? Com certeza. Só para não escandalizar, Forte, cara, porque a isso é Bíblia me forte. ensinou o quê? O problema não é o escândalo, o problema é por onde vem ele. Então quer dizer, é pecado usar tatuagem? Não, mas se isso aí for escandalizar, é melhor você não fazer. Com Se você certeza. pudesse, arrancava todas, mas eu não posso mais, só que eu estou limitando o meu povo. Só que eu preciso respeitar. O dia que me chamarem para algum lugar, eu preciso vir, não é mais o pé no peito. Sim. Agora é com maturidade no Evangelho. E você vai falando, você vai soltando, você vai pregando, você vai trazendo a palavra. E quem convence? O Espírito Santo. Lembra que eu falei que eu troquei a persuasão pela unção? Sim. Porque aí no final a unção acaba quebrando o jugo. Quando você fala, quem ouviu a palavra de Deus e sabe que Deus falou com você, eu não estou te convidando você que não é crente ou você que é, não. Estou mandando todos que têm orelha. Alguém quer vir, as pessoas vêm em multidão, mano. E isso faz toda a diferença. Entende? Agora, no início foi difícil, por quê? Porque me chamavam pelos views ou me chamavam pelo testemunho forte. Só que me tratavam como menino do rap. Então, no começo, me tratavam como menino do rap, mas depois que via eu pregar a palavra de Deus, aí eu quero me tratar bem. E aí é difícil, porque aí você não quer mais ser tratado bem porque você foi usado por Deus. Sim. Você quer ser tratado bem porque você foi convidado. Eu já fui em lugares que o pastor no final falou, se eu soubesse que você era uma benção dessa, eu tinha divulgado o evento. A vontade era soltar a mão e falar o que para ele? A gente aprendeu na rua. Mas o que a gente faz? A gente aproveita as oportunidades nos altares da vida, né, que não é palco, mas é altar, para deixar claro algumas coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho como direcionar, como que eu posso dizer, para ficar simples, para não me interpretarem mal, porque tem isso, né? Eu aproveito as oportunidades em altares da vida para deixar claro que, olha, você não pode... teve oportunidades que eu fui, eu vou dar um exemplo, em que o pastor lotou a igreja pelo nome. Sim. Achou que eu não era capaz de fazer o apelo, de trazer uma palavra. Então ele fez tudo isso no início e no último deu-me a oportunidade. E aí fica difícil, porque eu não vou mais, eu não canto, não quero mais saber de ir para cantar. Sim. Se me chamar para cantar, só se for na marcha, que aí eu vou com banda, e é um tal do toma lá da cá, essas coisas Sim. todas. Não, quanto Subiu você cobra, já. Reco, para pregar? Não, eu não cobro para pregar. Eu não cobro nada nunca. Você me fala o que você pode fazer, onde for, e eu falo como é que eu vou. Então a marcha, eu quero banda, então a banda tem que pagar a banda. Lógico. Pago 150 para cada músico, né? A back vocal que vai comigo, ela recebe. Entende isso? Sim. Aí, por exemplo, as pessoas hoje, elas fazem tudo isso e me levavam no início, sem me conhecer, eles levavam, aí lotava a igreja por causa do nome, Sim. e aí eles assoviavam, chupavam a cana, fazia tudo que tinha que fazer. E o que acontece? No final das contas, eu fui lá para quê? Para cantar. Eu não faço mais essas coisas, mas Tá no início certo. foi difícil por isso, né? A aceitação, pela forma de falar e tal, mas eu sempre fui desonrado antes de eu falar, porque depois que a gente começa a falar, aí a honra vem, porque eles começam a entender que quem salvou não foi o homem, né? Amém, Reco. Cara, tem muita conversa, né? Pra gente ter. Eu tô aqui aí, aproveita e que é tal, longeão muita mesmo. conversa mesmo. Ô, Reco, fala um pouco pra gente sobre esse álbum teu, que o tema é A Verdade Dói, Mas Liberta. Eu achei muito forte, cara, esse tema. Quando eu me converti, passou-se um tempo, eu comecei a escrever. E essa música foi realmente o que aconteceu comigo. A verdade entrou, bateu, doeu, mas libertou. Essa verdade me moeu. Entrei em cristologia. Sim. Imagina a situação. Tudo que for coberto, um dia vai ser descoberto. Professor, faz favor, que ideia é essa? Alguém vai caguetar a minha vida? Não, Rec, é tudo que o seu olho, tudo que você fez com o seu corpo vai dar conta, fez com as suas mãos vai dar conta, falou com a sua boca vai dar conta, e vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar, toda boca vai confessar, e você vai estar nesse bolo, pancada, né? Forte, né? Uma vez eu estava eu nunca foi, o evangelho que deu certo para mim, ele nunca foi pregado com eufemismo. Sim. Eufemismo é o que o médico usa, né? O médico, você nunca vai chegar no consultório médico e vai falar, pediram para trazer os documentos da minha mãe, aconteceu alguma coisa, ele nunca vai olhar para você e falar, sua mãe morreu e vai continuar. Ele vai usar o eufemismo, ele vai falar, olha, sua mãe subiu na escada, bateu a cabeça, chegou aqui até com vida, a gente fez tudo que podia fazer, mas infelizmente ela faleceu, você não vai morrer. Isso é eufemismo. O evangelho não tem eufemismo. Como que eu uso eufemismo, aquela frase, sem santidade ninguém vê Deus? Como que eu posso suavizar isso? Não dá. Então, o evangelho que foi pregado para mim nunca teve eufemismo, sempre foi direto, sempre foi verdade. Então, o eufemismo ele não pode ser usado no evangelho. Quando eu falo com um evangelho com eufemismo, eu trago com suavidade. Ah, vem vindo, você canta bem, vai subindo. Não, mano, é 2 lugares na igreja.
Dois chamados, vem do jeito que tá, e quando vir, agora senta, aprende e deixa Deus te usar. Deus mudou, agora vai. Então vem do jeito que tá, senta e aprende. As pessoas esquecem desse senta e aprende. Faz o evangelho dar certo, depois vai. E pra mim foi muito pancada, mano. A ponto de eu estar sentado um dia e eu vi, eu era tumultuador. E eu ver lá na apostila estava escrito: você não tem que ter medo daquele que mata o corpo e não tem que fazer com a alma. Eu levantei e falei: ei, professor, agora aprendi um barato da hora. Você imagina, no meio da sala de aula, mano, um monte de crente, cara. O professor crente e os outros todos servos de Deus, tudo vestidão, pá. Eu, o único com tênis coloridão, boné, abarreta e falando esses baratos. E cada frase que eu falava era um palavrão. Aí você imagina, só que o pastorzão, um paizão, totalmente Abraçou, top, né, certo? E aí você imagina, quando eu falei isso aí, eu falei: aí, aprendi, sabe o quê? Que a Bíblia também foi escrita, não foi só para vocês que é crente não, mas foi para nós que é o crime. Imagina a cara dos crentes, o zoião deles, pá! E eu era como se fosse um evangelismo lá para eles. Eles acreditavam na minha mudança. Eu glorifico a Deus por aquele povo. Não me viu por fora, mas viu com conteúdo. Você entende? Se eu aprendesse a verdade verdadeiramente, ela me libertaria. E aí o professor olhou com pura calma e falou: por gentileza, você já aprendeu também que já tinha uma cota. Você já aprendeu também que uma frase ela pode gerar heresia. Vamos ler no contexto pra gente ver. Pega aí sua Bíblia e vem aqui, por favor. Ligeiro, mano. Peguei minha Thompson capa marrom, levantei. Já logo... Aqui, ó. Na hora que eu vi que começou igual, eu falei: mano, da hora. Na hora que eu comecei ali, eu falei: ó, você não tem que temer o corpo, você não deve temer aquele que mata o seu corpo e tem o que fazer com a alma. Quem é esse? O homem. Mas você deve temer aquele que mata o seu corpo e tem poder de lançar sua alma no inferno. Quem é esse? Deus. Eu coloquei, guardei, sentei, poucas ideias. Então foi pancada, tio. O evangelho, ele me rebentou, ele veio para arrancar taio mesmo, que é o significado do conteúdo boas novas, mano. As boas notícias veio para deixar claro que eu tenho uma boa notícia, de que agora não morro mais nisso, e nem era para mim, era para uns caras aí que não recebeu. Ainda bem que eles não recebeu, porque deu direito de nós eu receber e ser chamado filho. Quando eu comecei a entender isso, foi pancada. Nessa pancadaria, esse evangelho deu certo para mim. Eu entendi que não é uma brincadeira, não é o chavão. Se Deus é por nós, repete todo mundo, por favor. Sim. Por favor. Ninguém será contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta é: nós quem? É qualquer borocochô? O nós não é os mentirosos. O chavão traz um alívio, mas não muda a sua vida, porque é chavão, é consequência, é conclusão de um texto. Se Deus é por nós, nós quem? Aí moia. Aquele lá, 1000 vai cair do meu lado, 10.000 vai cair do outro, mas eu não serei atingido. Eu quem? Começa o salmo que você vai entender. Aquele que habita. Uau, é direcionado para alguém. Poxa, que top. Por que tem crente cansado? Porque aquele que habita tem descanso na sombra do Onipotente. E esse vai poder ir para o meio da guerra e voltar, porque não vai ser atingido. Porque habita. Então não é para qualquer borocochô. Esse evangelho veio para mim. Quando veio para mim, mano, me rebentou. Essa verdade libertou, mas ela doeu. Então eu coloquei: a verdade dói, mas liberta. Foi o que aconteceu comigo. Sim. E foi daí que saiu o CD, né? Que foi escrito, pra você ter ideia, a luz de vela. Por quê? É chique? Não. Porque voltei pra casa da minha mãe, tinha renunciado detentos, renunciado minhas biqueiras, cortaram a luz da casa da minha mãe, tinha um monstro lá dentro, querendo voltar pra trás. Sabe? Porque foi cortada a luz. E eu lembro quem eu era. Só que toda vez que eu pensava em ir pra rua de novo, eu não tinha feito negócio com o homem. Eu não tinha aprendido um evangelho mais ou menos. Eu tinha aprendido um evangelho que não tem como, é proposta, vida ou morte, bênção ou maldição. O que você escolhe? Eu tinha escolhido vida. Só que para aceitar essa vida, existe uma trajetória que você tem que passar. E o tempo mais difícil foi arrancar todas as maldições que eu plantei, jogar fora e plantar bênção e esperar esse tempo chegar. A parte mais difícil. Então doeu, mas libertou. Daí que saiu o nome, né, do CD. Amém. Muito forte, cara. Ô Reco, a gente já está chegando ao fim do nosso programa, mas antes disso, tem 2 pontos. Editor, põe aquele... Mas tem 2 pontos que eu queria aqui acentuar com você. É que você falasse um pouco sobre a história dessa música chamada É de Minha Autoria, e depois você falasse um pouco sobre os seus projetos. Eu sei que você está com um projeto muito top chamado Metanoia. Mas fala primeiro dessa música, como ela foi construída, tal, a ideia, e depois fala desse projeto. Eu estava fazendo já teologia, ainda seminário, não era na época de faculdade, ainda não era reconhecido pelo MEC, estava fazendo seminário, que eu comecei pelo seminário para ter nota, e o Alando do Gueto começou comigo. E eu tive uma ideia de uma base de uma música do Realidade Urbana nova chamada Personagem Urbano, e desse refrão veio surgindo a ideia da letra. E aí eu escrevi aqui em São Paulo e terminei lá em Jacareí. A segunda parte eu fiz em Jacareí,
junto com a Alan, na época que colava comigo e tal, que o Deco era produtor do Detentos. Mano, era 1000 grau. E eu trouxe ao saber aquilo que eu estava vendo no início. Porque todo mundo fala de uma história de uma menininha que fala que quer morar na igreja porque o pai é bonzinho. Eu vi isso, mano. Eu vi acontecer isso, a menininha com a mão cheia de bala, falando pra mãe que queria morar na igreja. E eu comecei a pensar, o que esse verme é dentro da casa dele? E nós era rua, nós sempre foi rua. E na época era muito recente. Pra mim, quebrar na madeira era rápido. E achava certo ainda. Porque a verdade que a rua nos ofereceu era essa. Até conhecer uma outra verdade, a minha verdade era aquela. Sim. E eu comecei a pensar e tal, e veio o conteúdo. E no início eu aprendi muito conteúdo, mas eu não tinha a graça. Eu tinha um conteúdo, mas eu não tinha graça. Ou seja, eu tinha muito conhecimento na palavra de Deus, mas eu não tinha amor por pessoas, né? Eu não deixava o Espírito Santo, eu não ouvia, eu só falava, era só guarda alta e batendo no povo, né? E aí quando eu resolvi ouvir Deus falar, eu falei, se você fosse responder essa mina, o que você falaria? E aí vem esse que eu te vejo chamar meu nome mais uma vez essa noite. Vejo que com apenas 9 anos me chama com lágrimas na face para que seu pai nunca mais chegasse bêbado em casa e batesse em você e não tocasse mais as suas partes íntimas. Mas forte, aí vem a palavra, né? Que eu estava fazendo nessa época cristologia, eu entrei em cristologia. Aí vem aquela parte que fala, em Mateus, aí do homem que fizer mal a um dos pequeninos que crê em mim, porque deles é o reino do céu. Porque é melhor se amarrar numa rocha e se jogar nos mares profundos do que fazer mal a um desses pequeninos. Sim. E foi acrescentando aquilo que eu estava aprendendo. E hoje é o que eu costumo dizer, as pessoas falam, quem escreveu? Eu falo, mano, não tem como ser eu, é Deus, mano. Sim, o Espírito Santo. Porque é muito zica, muito. E essa música eu fiquei conhecendo ela por um amigo meu chamado Guitão. Guitão, um salve aí pro Guitão, um abraço, ele é a referência aqui no rap. E salve, também pelo Tico, o Tico falou também, né? E aí eu fui lá atrás e aí o que você tá falando mesmo, a história é muito forte, cara. E aí de repente fala, igual fala comigo você, aí vem ele, é de minha autoria, a água, o fogo, a terra, o vento, por dinheiro humilhar os humildes, dizer em verdade eu te dou tormento, é o alfa, o ômega, foi o que está por você, é louco. Forte. É muita coisa. É isso aí, Reco, e a Metanoia, o projeto... Esse projeto, mano, esse é um CD, o último. Eu escrevi 2 CD. O primeiro, depois de 9 anos, saiu esse agora. Sim. Que é o Metanoia. Que tem lá a música chamada Não é Palco, é Altar. Esse CD, ele já veio mais maduro, né? O primeiro veio mais evangelismo, mais amorzão, mais vem, porque pá. Esse já é volta, porque o bagulho tá louco. Você não tá trocando figurinha, não é um negócio que você paga tomar nada caro, não. Esse já é uma parada mais consistente, mais volta de verdade, se é pra vir, vem de verdade e tal. E o nome da música que Deus me deu lá, que é a música de trabalho desse CD Metanoia, Não é Palco, é Altar, que é o som que nós vamos fazer aí já. E uma coisa que eu queria direcionar, e eu não sei se eu vou ter essa oportunidade depois, o que você vai fazer? Depois a gente vai ouvir você cantando. E depois não dá pra falar um bagulhozinho? Tipo, dá, sim, com certeza. Só o salvão? Dá agora? Dá sim, com certeza. Se você quiser, por exemplo, cantar aí no final, deixar uma mensagem aí que você quer deixar, então, eu acho que é legal. Isso. Fechado. Depois do Não é Palco, é Altar, eu faço essa mensagem aí, que eu quero só direcionar uma paradinha, que senão não valeu a pena. Fechou, então. Ok. Mano Reco, cara, sem palavras, viu? É uma entrevista maravilhosa, top. Eu aprendi bastante aqui com você. Você é um cara muito humilde, é um cara que tem muita história, tem um conhecimento, tem uma conversão genuína. Amém. E isso é um exemplo para mim e para muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo nessa hora, tá? Então, o Entre Amigos te agradece, tá? Sua presença, cara, sem palavras. E você que tem nos acompanhado, deixa a sua curtida lá na nossa página do Facebook e deixa o seu comentário. Que Deus abençoe a todos. Agora vamos ouvir uma canção aí pelo nosso querido Mano Reco. Não é palco, é altar. Essa não precisa bater palma, não foi feita pra dançar, mas foi feito pra ouvir, pra entender que aqui não é palco, irmão, é altar pra glória de Deus. Você que tem feito aí do altar de Deus um palco, vai segurando. Presta atenção na letra, deixa Deus falar com você, ó. Entre amigos, hein, ó.
Pode falar e diz que o Reco que falou que aquilo que eles cantam pra mim não é louvor, que por amor não vem cantar aquilo que não vive. Quer subir no altar, ministrar, mas não se define. O evangelho não é estilo musical, aqui cê só enganos que não é espiritual. Como falar de amor se você não ama? Como falar de ser liberto se tá preso à fama? Cê quer cantar, né? Meter os groove louco, mas se tiver que abrir a Bíblia, tá no sufoco. Não é julgar, é como Paulo exortou. Não é mentira, pois foi Deus quem revelou. E o seu pastor, onde é que você congrega? É ovelha de qual pasto? Ou é os lobos da festa? Quem é pior, João, você sem santidade? Ou é os pastor que te dá oportunidades? É várias festas, vários mover. Muitos se esquecem o que Jesus mandou fazer. O importante é o som de qualidade. Responde aí, bro. Pode falar e diz que o Reco que falou que aquilo que eles cantam pra nós não é louvor. Senhor, eu escrevo é pra te adorar, pois me ensinou que não é pau, que é altar. Pode falar e diz que o Reco que falou que não é pau, que é altar. Pode falar, diz que o Reco que falou. Ouve as ideias. Não é pau que é altar, não é os panos, é as vestes brancas. Em todo tempo com o óleo da esperança. Não só pra rapper, mas também pros pastor. É pros obreiros e pros líderes de louvor. Não somos nada, tio, quem nos usa é Deus. Então por que se sente como se o púlpito fosse seu? É que tem vez que é melhor ficar calado. Tem gente usando altar, João, pra mandar recado. Falar em línguas, mas não a dos anjos. Em facção é o diabo te usando. Chega em casa, é só intriga. Você quer ganhar os seus, mas só age na mentira. Deus é fiel, mas é nos dois extremos. Onde cê te vejam, ele tá te vendo. Muitos me falam como era antigamente. Era só entrar no bar, pegar fiado e dizer eu sou crente. Podia pegar, João, tudo o que quiser, e só por ser crente pagar quando cê puder. Mas é que hoje, isso é ao contrário. É só dizer sou crente, é enrolado. Não culpo o ímpio, irmão, eu culpo o mau exemplo. Porque até política no altar eu só lamento. Mas Senhor, nós escreve é pra te adorar, pois me ensinou que não é pau, que é altar. Pode falar e diz que o Reco que falou que não é pau, que é altar. Ouve essa, pode falar e diz que o Reco que falou que aquilo que eles vivem pra mim não é o amor. Cê pode ir pá, irmão, que aqui não amarela. Que serve é esse? Levanta as mãos e mostra as cuecas. Que adorador, rapaz, você é um lascivo. E segundo a Bíblia, você corre com o inimigo. Não é julgar, é como o apóstolo exortou. Não é mentira, pois foi Deus quem revelou. Nós somos livres, mas nem tudo nos convém. E nem é pra tudo que os crentes diz amém. Cê quer ser membro? Venha como está. Mas pra cumprir o ID não é pau, que é altar. É morrer pra viver, é perder pra ganhar. É descer pra subir, é não ser pra estar. É chorar pra outro rir, é apanhar e amar. É nem sempre vencer, mas tá de pé pra lutar. Na tradução é ser ministro, mas no original não é ter isso como um apelido. É ter limites, é levar a sério. Não é cantar gospel, é viver o evangelho. Cê tá num jogo? Não, cê tá é numa guerra. E se vacilar o inimigo te esquarteja. E aos pedaços não adianta chorar. E só então lembrar, não era palco, era altar. Pode falar e diz que o Reco que falou que não é pau, que é altar. Morrer pra viver, perder pra ganhar. Nem sempre sorrir, mas tá na guerra pra lutar. Aleluia. Agora é hora de contar a bênção. Você liga e conta a sua bênção. Tem ouvinte na linha. Alô? Pastor, poderia pedir oração? Não, terra. Agora é hora de contar a bênção, terra. Ou terra seca. Alô? Oi, é do escritório da... Exato. Como que eu faço pra trazer ela na minha igreja, irmão? E quantos membros tem a sua igreja, querido? Uns 50 membros.
80 mil reais. Não, irmão, você não tá entendendo. 50... Alô? Alô? Caiu a linha? Oi? Alô? Ô, Reco, e aí, Reco? Beleza, cara? Desses Como é tá? vários, ó. Graças a Deus. Você que vai cantar aí hoje? Eu vou louvar aí, vou trazer uma palavra. Outra também fita. daqui a pouco. É mesmo, cara. Nós acabamos de cantar aí. Você chegou a ver aí nós Eu cantando? vi, da hora. Então agora nós temos que cumprir um show, cara. Nós tá com muito show, cara. Já Mas isso não vai ficar pra palavra? Não vai ficar pra palavra? Não vai dar, Reco. Dessa vez não vai dar, que nós estamos fazendo um show ali. Nós temos que cobrir a agenda. Você sabe como é Desses que é a é nossa correria, cara. vários. Tá bom. Não é palco, irmão, é altar para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Salve a todos, estou aqui entre amigos. Fiquei feliz de ser convidado, Deus abençoe. E todo lugar que eu vou, eu sempre trago uma mensagem acerca daquilo que é necessário ser falado. E no meu coração está uma parada que, às vezes as pessoas me olham e falam: ô Reco, deixa eu falar para você, mano, seu Deus é poderoso, sim ou não? Eu sempre falo: lógico que é. E às vezes as pessoas falam: mas seu Deus é meio burrão, né não, mano? Poxa, por que ele, em vez de colocar a árvore do lado de dentro do Éden, não colocou do lado de fora? E assim eu vejo a importância de você conhecer um evangelho que deu certo primeiro para você. Eu tenho viajado o planeta e eu estou de saco cheio de pessoas que vivem um evangelho que dá certo para todo mundo, menos para essa pessoa que prega. E quando eu digo isso, é acerca de um conhecimento. E conhecendo essa verdade é a única forma de ser liberto. E sendo liberto é a única forma de ser salvo após essa morte. Não tem salvação sem morte. E nem conversão sem metanoia, conversão sem renúncia. E o que eu quero dizer é a importância de você conhecer aquilo que você tem pregado. Eu não tenho como explicar uma parada dessa sem conhecimento. As pessoas às vezes me falam isso e eu falo: poxa, parabéns, você resolveu o problemão, né? Mas sempre eu pergunto: se eu sei que Deus ele é fiel, mas como que Deus vai saber se é fiel se não te der a oportunidade de errar? Por isso a árvore no Éden. E quando se explica certas coisas como essa, a gente começa a abrir a mente de várias pessoas que estão lá fora. Mas eu não posso oferecer algo que eu não tenho. Eu não posso falar de um evangelho que não deu certo primeiro para mim. E o que eu quero dizer a todos vocês que estão aí assistindo nessa oportunidade que eu tenho é que se eu não conhecer quem é o meu inimigo, eu nunca vou entender a cobra no Éden. Se eu não entender a cobra no Éden, jamais eu vou entender a queda do homem. Se eu não entender a queda do homem, eu não vou saber nunca o que eu perdi na queda e vou achar que está tudo suave e não tem nada suave. Se eu não entender o que eu perdi na queda, eu nunca vou entender as alianças que Deus fez com o homem tentando trazer o homem de volta. Se eu não entender as alianças, eu nunca vou entender o amor que Deus tem pela minha vida, mesmo sem eu merecer. Se eu não entender o amor e as alianças, jamais eu vou entender os profetas. E se eu não entender o profeta que veio para profetizar uma boa notícia, eu vou achar que a boa notícia é uma coisa. Ou são coisas, mas eu nunca vou saber que é pessoa. E essa pessoa chama Jesus Cristo. Sem aceitar essa boa notícia chamada Jesus Cristo, eu posso explicar o que tem acontecido em pleno século XXI com a igreja. As pessoas têm levantado a mão e aceitado um louvor bonito, emocionada. Mas o vento, quando bate na sua casa, continua a mesma porcaria. Você pode aumentar o som, meu parceiro, e o mundo, e as coisas não vai mudar, não vai melhorar, porque o que você conheceu foi a emoção de um louvor, que bonito. E emoção, eu sinto emoção e me emociono ouvindo até um samba. A minha nega foi embora, eu vou chorar por causa disso. Isso é emoção, mas virtude do Espírito Santo vem só com a presença de Deus. E você só tem a presença de Deus quando você conhece essa verdade. E você só consegue ser liberto desse mal que tem nesse século se você conhecer a verdade. Então eu falo para você, vem conhecer essa verdade, porque essa verdade é a única que pode te libertar. Essa verdade está fazendo com que os caras batem um pênalti, bate o gol e tira a camisa e paga $5.000 de multa de um cartão amarelo só para poder estar escrito assim, ó: Jesus te ama. Que poder é esse que está fazendo com que os repeiros... Será que alguém colocou um revólver na minha cabeça e falou: ai, maluco, você vai aceitar Jesus? Não, tio, para. Foi essa verdade que eu conheci que vale muito mais que a verdade que me ofereceram. Será que pegaram o Douglas e viraram ele do avesso e falaram: não, vai ser bom para ganhar dinheiro? Irmão, para com essas ideias. Até o Douglas se converteu, parceiro. Os calça frouxa, verdadeiramente, quando eu falei lá atrás, estão se convertendo. E tem vários que ainda acham que está aí, ó. Poxa, está todo mundo errado, então é só você que está certo. Para pensar um pouco. Talvez dê uma oportunidade para alguém que você nunca deu. Quem é esse alguém? Esse que é caminho, verdade e vida. O nome dele? Jesus. O nome dele? A promessa que os profetas profetizou. Foi por causa dele que antes dos profetas Deus fez uma aliança. Foi por causa dele que houve a negociação na queda. Antes da fundação do mundo. O próprio pai matou o seu próprio filho por amor a você, que não vale R$1 e eu também não. Mas esse amor que nos alcançou, nós nunca mereceu. Isso é graça. Quanto é? De graça. Porque senão os empresários iam subir para o céu e nós não. Mas é de graça porque é um coração grato. Seja grato. Não vai para a igreja porque alguém quer, vai para a igreja por gratidão em Cristo.
vai para a igreja por conhecer essa verdade. Quem é essa verdade mesmo? Caminho, verdade e vida, Jesus. Dá uma oportunidade para você mesmo. Deus abençoe, Mano Reco na área. Entre amigos, sem palavra, chama nós, porque com nós é sempre fogo no capeta. Paz.